A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, pastor Oswaldo falando, é com muita alegria que eu vou compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. Falando dos livros históricos da Bíblia protestante, você sabe, são 12 livros, começando em Josué e se estendendo até a nossa irmã Esté, a nossa Bíblia protestante. Assim, temos aí um grupo de livros, um conjunto de livros que nós denominamos histórico. E hoje eu quero falar da nossa irmã Esté, ou Radassa. Radassa, o nome proveniente do hebraico, e Esté, o nome proveniente do grego. Nós temos aí essa ideia. Então, quando nós observamos o livro da nossa irmã Esté, assim intitulado, tudo indica que quem escreveu esse livro foi Mardoqueu ou Mordecai, tá bom? É comum afirmar, tá bom? E a afirmação vem quando lemos capítulo 9, versículo 20 do livro de Esté. Nós temos aí uma noção e a tradição também já vem dizendo a respeito dessa questão. A data da escrita do livro, tudo aponta que foi ali por volta do ano 465 para cá, Não pode ser antes disso, por quê? Porque o reinado do Xerxes, ou Assuero, que é o mesmo rei, não confundir com Artaxerxes, tá bom? Xerxes, ou Assuero, ele reinou de 486 a 465. Quando pegamos o livro, no final do livro mostra que quem escreve numa perspectiva de pretérito, como o reino já tinha passado. E se ele reinou até 465, então tudo indica que o livro foi escrito basicamente 465 ali para cá, Então não pode ter sido aí, 466, tem que ser 465, 464, daí para lá, porque o calendário vai voltando para zerar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então o livro vai tratar dessa história, onde Xerxes, ou Assuero, é o grande rei da Pérsia, e ele é rei sobre 127 províncias. Quando você lê Esté capítulo 1, dos versículos 1 a 3, vai mostrar que esse rei é um rei que reinou sobre 127 províncias, muito poder, muito poder. E esse rei vai dar um banquete. O primeiro banquete dele, ele dá, e você observa que durante 180 dias, ele ainda está apresentando as belezas do seu palácio, as suas riquezas. E aí, logo em seguida, ele vai dar um segundo banquete. Observe, são dois banquetes. Um durou 180 dias e o outro banquete, que ele vai dar é um banquete mais fechado. Esse de 180 dias, ele chamou outras províncias, para vir também. Já o banquete de 7 dias foi mais para aquele povo ali, o povo da Pérsia em si. Tá? E esse banquete de 7 dias, o rei ficou muito alegre, tomou muito vinho nesse sentido, e aí a sua alegria, assim, claro, alegria no sentido de dizer, ou seja, já estava desnorteado, nesse sentido, 7 dias bebendo junto com aquelas pessoas, e aí a Vasti, que era a esposa do rei, ela também deu um banquete no palácio, e de repente o rei entendeu que deveria chamar Vasti, depois de ter bebido 7 dias, 180 dias no primeiro, ali apresentando, e depois 7 dias seguidos bebendo com outras pessoas, e queria chamar Vasti para mostrar essa mulher para essas pessoas. Observe que é assim um desatino, uma falta de bom senso desse rei, pessoas 7 dias bebendo, que admiração, que beleza, alguém que está bebendo 7 dias vai ver em alguém expor a sua mulher, e ela, com uma questão de dignidade, é claro, ela não obedeceu a ordem do rei, por uma questão de dignidade dela. Eu vejo uma questão de dignidade, uma mulher que se valoriza, não foi lá para se mostrar no meio de pessoas bêbadas que já estavam bebendo 7 dias. Aí alguém pode dizer, mas professor, ninguém ia tocar na mulher. Sim, não ia tocar na mulher do rei, mas uma mulher se apresentar para um monte de bebum, está de brincadeira. Ótima atitude, se valorizou, uma mulher que se valorizou. E ao se valorizar, ela não pensou na questão de benefícios, de título. Perdeu o título, mas foi uma mulher que se valorizou e não se mostrou para homens em estado degradável, bêbados naquele lugar. Por causa disso, o rei a expulsa do palácio, tira a coroa da sua cabeça e manda a Vasti embora. A partir desse momento agora, o rei vai procurar uma nova mulher, passa-se um pregão, as virgens daquela região, daquelas redondezas são convidadas, e no meio dessas virgens está Esté, ou Radassa, e aí o seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, que eu já falei que Mardoqueu não era tio de Esté, já expliquei isso em outro vídeo, era primo de Esté, orientou a Esté também para que de fato participassem. E a Esté participou e ela foi a mulher escolhida. E a Bíblia vai dizer que no 7º ano do reinado de Xerxes ou Assuero, Esté assumiu o trono. No 7º ano do seu reinado. Acompanhe comigo, por favor, Esté, capítulo número 2, versículo de número 16 e 17. Diz assim:
E assim foi levada Esté, o rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, que para nós seria em dezembro, janeiro, aproximadamente. No 7º ano do seu reinado, o rei amou Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens, e o rei lhe pôs na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Observe, no 7º ano do seu reinado. Se ele começou a reinar em 486, 7º ano do seu reinado, dependendo de quando vira, vai dar 479, 478, que é justamente o período em que Esté vai assumir como rainha da Pérsia. Nesse momento, ainda ele não sabe que ela é judia, e ele tem esse rei, Xerxes ou Assuero, ele tem um homem da sua confiança chamado Ramã. Esse Ramã, ele não gosta dos judeus e intenta de todo jeito exterminar os judeus, pedindo que o rei fizesse um decreto de fato para que esse povo fosse aniquilado. E assim o rei permite, lhe dá um anel de fato, e aí há um decreto para que esse povo seja exterminado. A rainha Esté entra em ação, vai ao rei, promove um banquete, promove mais um banquete, convida Ramã e denuncia ali aquela artimanha dele para destruir o povo judeu. Observe, era um decreto para destruir os judeus em todos os lugares, em todas as províncias. Observe que além da questão pessoal de Ramã com Mardoqueu, que ele não gostava, o Mordecai, do povo judeu, tinha uma questão espiritual. Se destruísse todos os judeus, de onde viria o Messias? Como o Messias apareceria? Observe que por trás disso também tinha uma estratégia de Satanás, uma batalha espiritual. Mas nesse momento, observe, Ramã foi descoberto e Mardoqueu vai assumir o lugar que era de Ramã, o rei vai dar para ele, diz, olha, eu não consigo mudar o decreto, e aí Esté e Mardoqueu se reúnem, e Deus dá direção e sabedoria para Mardoqueu e para Esté, e de fato, Mardoqueu vai fazer agora eu vou chamar aqui de contra-decreto, um outro decreto, porque não podia invalidar aquele decreto do rei, e dá um decreto agora que o judeu em qualquer lugar pode se defender, em qualquer província. Quando chegou aquele dia, os judeus se defenderam, derrotaram os seus inimigos, e por causa disso, 2 dias foram separados como os dias de Purim ou Pu, 14 e 15 de Adar, que no nosso calendário seria fevereiro e março. Esses dias passou a ser o dia de Pu ou o dia de Purim. A palavra Purim, sorte, onde Deus mudou a sorte. A palavra também pode significar parte, mas nesse contexto é sorte. E naquele dia Deus mudou a sorte, foi instituída a chamada festa de Purim, 14 e 15 de Adar, onde Deus mudou a sorte do seu povo. E aí Mardoqueu cresceu no império, se tornou um grande homem de Deus, e você pode observar essa questão da festa no capítulo 9, a partir do versículo de número 21, os dias 14 e 15 foi o dia de Pu, e no capítulo de número 10 você observa que Mardoqueu se tornou um grande homem de Deus naquele lugar, lutando pelo seu povo, buscando a prosperidade e a paz do seu povo, é alguém que pensou no seu povo. Eu acredito que os políticos que têm poder também deveriam pensar no seu povo e lutar como Mardoqueu assim o fez. E a história de Mardoqueu e Esté é uma história fenomenal, onde podemos ver a boa mão de Deus operando. O livro de Esté é um dos livros que o nome de Deus não aparece, mas a ação ela é intensa. Deus sempre operando e fazendo maravilhas para a sua glória. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.